Olá a todos, Shalom, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Oculto. Para mim é um prazer imenso poder voltar aqui novamente, estar falando com vocês aqui nessa plataforma no YouTube. Para você que está assistindo, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, faz o seu comentário. Aguardo todos vocês. Agora, nessa próxima aula, na nossa segunda aula sobre reencarnações, teremos vários tópicos, várias aulas sobre esse assunto. E algumas dessas aulas estarão disponíveis apenas para os membros. Eu convido você a fazer parte também da nossa família Beit Harizal no Telegram. No entanto, eu quero falar sobre essas 600 mil almas que saíram da mesma fonte. E eu quero explicar para vocês cada fagulha dessas 600 mil almas que foram divididas, que foram espalhadas pelo mundo. Eu gostaria desde já estar agradecendo a todos vocês por estar compartilhando e também fazendo seus comentários aqui nos nossos vídeos. Bom, nessa noite de sábado, não foi possível fazer a live ao vivo com vocês, ficamos sem conexão com a internet, então resolvi adiantar o tema. Essa próxima aula agora eu vou estar deixando uma parte para os membros. Teremos aí umas 4, 5 aulas sobre esse tema. Então, se você não é membro ainda, você pode se tornar membro VIP para poder estar recebendo essas aulas, essas informações. O tema é hoje sobre Hagingulin Sodot, os segredos das reencarnações. Bom, esse tema já foi muito falado aqui sobre reencarnações. E nessa aula eu quero trazer a parte mais profunda sobre esses segredos da reencarnação. Ou seja, a ordem das almas. E dentro desse mesmo segredo, eu quero poder estar transmitindo para você que desde o Gan Eden, desde Adão, a reencarnação, ela é algo contínuo. Desde o Gan Eden, passaram também pelos nossos patriarcas a reencarnação, como temos Aron, como temos Abel, como temos David Ameller, todos esses patriarcas como Yaakov, como Avraham Avino, como Aron, todos eles eram reencarnações do passado. Então é dentro desse tema que eu quero trazer aqui esse assunto importante. E também dentro desse mesmo tema trazer a alma de Mashiach, que foi até mesmo codificado pelo Rabino Ariel Bar Tzadok. Ele falou sobre a alma de Mashiach, que também é um segredo da reencarnação. A reencarnação é um dos mais importantes ensinamentos da Kabbalah. Durante o período de isolamento da Kabbalah, os segredos da reencarnação eram conhecidos apenas por muitos poucos e muitos dos líderes daquela geração, incluindo Maimônides, diz-se que nem sequer ele estava ciente dos segredos da Kabbalah. Isso explica porque não há muita coisa sobre esses assuntos. Mas na literatura da Kabbalah, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, muitos dos líderes judaicos anteriores, como o Rav Sadia Gaon, ele não negou a legitimidade da reencarnação. Porém, muitas negações sobre reencarnações que foram públicas devem ser vistas como pouco suspeitas por 2 motivos. O primeiro motivo é que o Rav Sadia Gaon e muitos outros sábios da época estavam vivendo entre o recém-formado Império Islâmico, cuja religião também o cristianismo, que negou também a reencarnação. Então foi um pouco complicado naquela época alguns dos sábios legitimar o assunto de reencarnação pelo motivo das duas religiões, o islamismo e também o cristianismo, que já outrora já estava crescendo naquela época. Qualquer simpatia por tais pontos de vista por um líder judeu teria despertado um governo suspeito de antissemitismo daquela época. O resultado poderia ter sido desastrosa para qualquer comunidade judaica daquela época. Bom, número 2, o Sadia Gaon,
especialmente era um cabalista, intacto em seus comentários, principalmente no Sefer Yetzirah, assim como seu sonho no trabalho de Garolot, os seus outros trabalhos similares. É inconcebível para mim que um cabalista daquela estrutura teria sido mantido todo aquele segredo no escuro sobre a importância da reencarnação. Só então é inconcebível para mim acreditar que um cabalista de sua estrutura não teria aceitado os ensinamentos sobre as reencarnações. Devo, portanto, concluir que, embora ele publicamente falou contra a reencarnação, ele fez isso por causa do público, enquanto no seu privado ele deve ter tido esses conceitos e entendimentos sobre as reencarnações. Lembre-se que o Rav Sadia Gaon viveu durante aquela época para manter a Kabbalah em segredo. Certamente teria sido para guardar um segredo tão precioso. Em vez de passar por um longo discurso da Halahá para validar a sua legitimidade daquela doutrina de reencarnação, bastava dizer que todos os nossos sábios aceitam, até nos dias de hoje, como uma fundação da fé judaica. Bom, eu citei aqui algumas das suas declarações, de modo que verifique qual era a posição do Rav Sadia Gaon sobre esse respeito. Os ensinamentos da reencarnação são muito profundos e extensos. Muitos textos diferentes, ambos antes do Arizal e depois dele também, com extensividade dentro desse assunto. O Sagrado Zohar traz algumas sessões inteiras que são dedicadas à reencarnação. O mais impressionante é o Saba de Mitzpatim, no Shemot. Eu acredito que isto é o conhecimento mais importante para cada judeu, pois nos ajuda em nossa batalha contra a apostasia de muitos missionários e toda aquela ninhada. O que eu estou delineando aqui são apenas o básico. Eu faço isso para familiarizar vocês com esses ensinamentos, para que possamos continuar nesse formato mais profundo para o nosso entendimento. Há uma halahá de cima para não estudar publicamente a sabedoria da verdade da Kabbalah. Mas essa lei foi apenas por um certo tempo, até o ano de 5250. A partir de então, a melhor maneira de se observar essa mitzvah é em público. Antes, ao grande e também ao pequeno, por mérito do estudo da Kabbalah, o rei Mashiach virá, mesmo com o estudo do Zohar e o entendimento sobre as reencarnações. Isso está citado no Ha-Shulchan Alachot da Kabbalah, Perkutei Rotan 103. Com o Maimônides, especificamente sabemos que ele ficou exposto a Kabbalah no final de sua vida. Há um dos dois textos cabalísticos que tratam dos métodos de cura e também dos nomes sagrados do santo que são atribuídos até mesmo a esse nome, Sodot HaGingulin, os segredos da reencarnação. A legitimidade da reencarnação como doutrina judaica. Esse assunto é uma crença correta para toda a congregação das comunidades judaicas. Bom, não encontramos ninguém que se distancia dessa narrativa, com exceção, na época, o Rav Sadia Gaon e o Rav Levi Ben Raviv, que escreveu sobre a reencarnação, que há um grande grupo de sábios de Israel que sabem, mas mantêm a tradição das reencarnações em oculto. Eles escreveram sobre a reencarnação, que é a crença nela é correta e
é dos ensinamentos essenciais da Torá, chamada de Yakar Mihar Torá, que responde às perguntas sobre o porquê dos justos muitas vezes não ter uma boa porção nessa vida. Somos, portanto, todos obrigados a aderir às palavras dos nossos mestres, que acreditavam nesse conceito e tinham então como fé, sem qualquer dúvida, e conhecidos por todos os filhos do povo, que o Sagrado Zohar e todos os escritos do Arizal se apoiavam fortemente na crença da reencarnação. Mas com o levantar das religiões daquela época, eles fizeram com que esses conceitos de reencarnação fossem completamente abafados e tirados para que não fossem publicados ou para que não viessem em público, por causa do crescimento do islamismo e também do cristianismo, que de certa forma abafou, ou seja, fez com que toda essa ideia sobre a reencarnação sumisse. Até mesmo dos livros sagrados foi retirado essa ideia sobre reencarnações, sendo então que os princípios deste ensino são encontrados em toda a Torá, e isso responde à pergunta de por que os justos sofrem. Os versos das escrituras que estabelecem a reencarnação, assim como todos são provas necessárias sobre vários versos e vários temas. Vou citar alguns deles. O tema sobre Aron, sobre Moshe, sobre David, sobre Iona e vários outros profetas no Tanar. Bom, eu também vou responder a todos os filósofos, até mesmo os filósofos do nosso povo, e todos aqueles que se levantam maldosamente contra a crença da reencarnação. O Rabino Manassar ben Israel, ele escreveu em Nismat Chaim 4:6, falando sobre o que é reencarnação. Saiba que agora, mesmo que esteja escrito em muitos outros lugares, como é a alma de uma pessoa encarnada em outro. O Rav Manassar ben Israel, ele traz esse conceito de um salto da alma para um outro corpo humano. Ele explica com detalhes sobre esse assunto, sobre esse tema, como que essa alma, ela reencarna num corpo, pois na realidade é assim. Há muitas fontes das almas e para isso precisamos saber os níveis da alma e quais são as colocações para que a alma ela tenha esse sobressalto para o corpo de um outro indivíduo, ou seja, uma quantidade infinita, e estes são divididos em partes de almas para os seres humanos. Dentro de uma fonte há um número de faíscas, primeiramente para entendermos sobre as reencarnações e também sobre esse embur que acontece de uma alma para um outro corpo. É necessário entendermos as fontes de faíscas das almas, ou seja, uma quantidade infinita dentro de cada reencarnação. Ou seja, dentro de cada reencarnação há várias faíscas de fagulhas de outras almas. Bom, algumas dessas centelhas são retificadas. No entanto, são aquelas faíscas que não retificaram. Esse retorno, então, é chamado de reencarnação, para aqueles que possam ser corrigidos. No entanto, aquelas faíscas que foram retificadas para não reencarnarem, estes ascendem acima e ficam níveis apropriados, destinado para cada alma. Bom, o Rabbeinu Arizal, no Shar Haginguli, no Pasuk 14, ele fala a partir disto. Bom, você entenderá a respeito de todas as reencarnações quando entendermos sobre cada aspecto da alma, cada fagulha da alma e a essência de todas as reencarnações que existem no mundo. Não são os primeiros que estão voltando, mas sim as centelhas dentro daquelas outras almas que ainda não foram corrigidas. Isso está escrito em Torat Natan, página 19. Dentro desse mesmo conceito,
poderemos também entender sobre esse imbur que acontece também até mesmo em pessoas vivas, uma fagulha de uma outra alma adentrando um outro ser humano. O Arizal explica isso. E ele chama isso de a reencarnação do homem fera. Vamos entender cada passo sobre a reencarnação, de como ela funciona. Chegaremos então na Torre de Babel também, aonde alguns seres humanos foram transformados em animais, em macacos, em feras, em bestas. Isso também nos traz o entendimento de que aquele tipo de maldição estava envolvida também o imbur, a entrada de outras almas dentro de animais e a transformação de homens em animais através daquele pecado que ocorreu na Torre de Babel. É preciso também saber que os cabalistas acreditam que se pode reencarnar de uma espécie para outra. Portanto, eles disseram que aquele que intencionalmente... Agora, vamos entender o motivo desse imbur, dessa passagem de alma para um outro corpo, ou até mesmo a transformação de um homem para uma fera em sua próxima reencarnação. Vamos entender passo a passo o nível dessas almas e o porquê elas reencarnam em animais. Portanto, foi dito que aqueles que intencionalmente violam uma mitzvah e não se arrepende, vai se reencarnar em um animal. Em relação ao verso que está escrito, e Hashem espalhou-os sobre a face da terra. Os nossos sábios veem esse verso dessa forma. E eles nos ensinam que a geração da Torre de Babel foi julgada em 3 grupos. Bom, entre eles foram espalhados pela mudança de línguas, ou seja, daí que surgiu outras linguagens para que não fosse compreendido aquela linguagem que era única, aonde todos falavam a mesma linguagem. E o segundo é o grupo entre aqueles que pretendiam cometer idolatria. Eles pretendiam, ou seja, eles pensavam e articulavam para cometer idolatria. Eles foram transformados em macacos e a todos os animais impuros. O terceiro grupo que queria ascender ao Shammai e declarar guerra contra Hakadosh Baruch Hu, ou seja, estamos falando numa linguagem no nível Pshat. Mas se adentrarmos no nível espiritual, podemos ver que esse terceiro grupo estava criando atalhos. Não é que eles queriam confrontar Hashem. Esse seria realmente um confronto? Sim, de alguma forma, se colocarmos todo esse conceito de trilhar um outro caminho, pegando então uma dobra, ou seja, a dobra do tempo, para poder chegar num local aonde eles não deveriam. Eles estavam utilizando a dobra do tempo para que eles pudessem chegar no local aonde não era permitido que eles chegassem. Isso então seria declarado sim um confronto a Kadosh Baruch Hu. Mas estes foram derrubados e foram transformados em daimons e a todos os espíritos malignos. Eu tenho uma lista aqui de uma hierarquia de daimons que foram transformados na Torre de Babel, e também uma lista de animais que foram transformados também na maldição ali que foi colocada na Torre de Babel. Há um Recanat que escreveu na Parashá Noah, em Parashá Shemini, dizendo: aqueles entre as gerações posterior que acreditavam que as pessoas serão reencarnadas em animais, eles disseram que se uma pessoa comete um pecado
sobre o valor de seus méritos, este encarnará como um animal imundo, ou seja, um animal impuro. Aquele que utiliza os seus méritos para cometer pecados, este então será amaldiçoado e transformará-se em um animal impuro. O Sefer Haritim, página 41, está escrito: todos os cabalistas disseram que, mesmo embora quando uma pessoa reencarna em um outro ser humano, aquele não se lembrará de sua vida anterior, ou seja, será apagado da sua mente todo o seu passado, e este não se lembrará da sua vida anterior. Mesmo quando uma pessoa reencarna em um animal, ou seja, numa besta ou num pássaro, não se lembrará de sua vida passada, ou seja, sua memória será apagada, para que não haja uma causa de tristeza ou dor, pois este estará vendo como ele caiu do céu, do Shammai, ou caiu da imagem do homem para a imagem de uma fera ou de um animal impuro. Isso foi trazido pelo rabino Manassar ben Israel na Mismarat Haim 4.13. Um desses conceitos sobre reencarnações está incluída toda a alma coletiva de Israel. Os nossos sábios de abençoada memória nos ensinaram que todo Israel está interconectado uns com os outros. Isso está escrito no Aruvim Zebev, Shava 39a, Mishnah 39a. E esta é a interconexão que todos nós nos originamos da mesma fonte. Portanto, de acordo com essa narrativa, quando um espírito, um ruach, se desperta do mundo espiritual, vem sobre a terra do lado da santidade, ou seja, da boa inclinação. Esse espírito é sentido dentro de cada Yehudim, de cada judeu que é influenciado, de dentro de cada pessoa, de acordo com a essência de cada indivíduo. Os justos são grandemente excitados para realizar a obra de Hashem em sua grande santidade, com forte desejo de cumprir essa mitzvah. Aquele que não é tão justo, chamamos eles de Beinonim, que também é despertado, embora não tanto quanto os tzadikim. Mesmo os completamente maus ainda irão contemplar o pensamento de arrependimento, mesmo que seja apenas por um curto período de tempo. Ainda assim, é possível que a contemplação seja menor, por seu ponto crucial, para levá-lo ao arrependimento completo, sendo então o oposto de tudo isso, que também é verdade. Quando surge no mundo um despertar do lado da inclinação do mal, como hoje está ocorrendo, ele também vem para cada indivíduo. O ímpio, ou seja, o impuro, será grandemente prejudicado. Por isto, executará ações malignas, ações do mal. Mesmo os justos podem tropeçar, para que aquele que possa contemplar o mal, mesmo que seja por apenas um momento. Isso está escrito no Sefer Baal Shem Tov, Tiza, esse assunto. Para entendermos todo esse processo de migração da alma, precisamos entender também sobre essas fagulhas. Precisamos entender passo a passo essa migração da alma para cada indivíduo, de como ela surgiu, a sua fonte primária. E para isso devemos entender sobre os níveis da alma, que é esse tópico também importante dentro desse assunto sobre reencarnações. Entendermos sobre essas fagulhas divinas. Vou agora explicar o que os nossos sábios de abençoada memória disseram na Guemará, na Berachot, que existem 5 nomes dados à alma humana. Esta, então, é a sua ordem de baixo para cima e nunca de cima para baixo. Então, classificadas
Então, classificado cada nome da alma, temos a Nefesh, temos o Ruach, Neshama, Hayah e também a Yehidah. Não há dúvidas que isso foi colocado intencionalmente. E é claro, tudo isso tem um significado importante dentro desse processo da Kabbalah. No entanto, saiba que uma pessoa realmente pode ser espiritual, que está dentro de um corpo. Ou seja, uma alma de alguém muito elevado pode estar dentro de um corpo para elevar a alma daquele ser humano. Dentro desse mesmo tema temos o Imbur, também de Malachins. Temos o Imbur de uma alma elevada, de um Magid, dentro de um corpo. Bom, como que podemos interpretar tudo isso? Ou trazer provas sobre o que nós estamos falando aqui? Bom, que seja conhecido que o homem contém dentro de si todos os 4 mundos. Ou seja, temos 4 dimensões aonde o homem vive. Chamamos o primeiro mundo de Asiá, que é o mundo da ação. Temos o segundo mundo, o Eitzirá, que é o mundo da formação. Temos o terceiro mundo, Beriá, que é o mundo da criação. E temos o quarto mundo, Atzilut, que é emanação. Bom, assim sendo, por definição, este tem dentro de si todos os aspectos de todos os 4 mundos. Agora, cada um desses aspectos é chamado por um dos 5 nomes referidos anteriormente, que juntos são chamados de Narahayah. No entanto, ninguém merece todos esses aspectos ao mesmo tempo, mas apenas no mundo de Asiá há uma subdivisão desses 4 mundos. Agora, sabe-se que existem 4 mundos chamados de Asiá, Eitzirá, Briá e Atzilut. Cada um desses mundos há dentro de cada um. Há dentro de cada um os 5 Partsufim, que são as faces sefiróticas, que são chamadas de Atik, que emergiu do nível de Keter. Ou seja, A no nível de Chokhmah, Av no nível de Binah, Ezo, Nekudá, que é o nível de Zeá, Zerá e Pin. Este é um dos assuntos para os próximos níveis, que devem ser trazidos em grupos fechados e não ao público. No entanto, nem todos os mundos são iguais a este respeito, pois os 3 dos mundos inferiores de Briá, Eitzirá e Asiá são apenas manifestações subjetivas da alma desses graus e níveis chamados de Zeá, Nokin e Atzilut, enquanto Zeraipim e Abba de Atzilut. Esses 2 mundos é seguido então de uma imagem que é maior que os 3 mundos inferiores, porque eles são chamados de Zeraipim e Abba, são dos mesmos aspectos que estão ocultos. Sabe-se também que todos os aspectos dentro de cada 4 desses mundos saem as almas da humanidade, de acordo com os segredos do significado que está nesse Passuk. Vocês são os filhos de Hashem, seu Elohim. Descobrimos então que a ordem das almas segue exatamente o mesmo padrão de ordem dos mundos, tanto em geral como também bem especificado. Assim são as almas que vêm de Atzilut, que estão divididas em 5 Partsufim, que são os aspectos correspondentes a esses 5 Partsuf de Atzilut. Aquilo que vem do reino é chamado de Yehidah, de Abba, que é chamado de Hayah, ou Rava, ou Ima, que é chamado de Neshama, de Ze'aipim, ou chama-se de Ruach, de Nukva, que é chamado de Nefesh. No entanto, todas essas seções de Atzilut, elas são eminentes e são as faíscas
dos Partsuf nesses 4 mundos. Depois há os aspectos que são manifestados inferiores para todos que são do mundo de Beriá. Todos esses são chamados de o general da Neshama. Tudo que vem de Etzirá é chamado do general de Ruach, e tudo que vem do mundo de Asiá é chamado de general da Nefesh. Ou seja, esta é a regra geral para os níveis de cada alma, de cada partícula de cada alma. As almas que vêm do reino de Atzilut, elas estão divididas em 5 aspectos, pois o que vem de Keter é o Yeridá, e o Yeridá vem de Chokhmah. Ali são as cúpulas de Hayá e Yeridá de Biná, que vem da Neshama, ou Yeridá contendo 6, que surge o Ruach de Yeridá, e também de Malchut, que surge a Nefesh de Yeridá. Todos esses 5 aspectos, no entanto, foi chamado de o general de Yeridá. Da mesma forma, Hayá ou Ahavá, que é de Abba, de Atzilut, que é dividido. Eles são então chamados de Hayá. Isso também vale para todos esses 5 aspectos da Neshama, que surge a palavra Ima. Eles são todos chamados de Neshama. Isto mesmo que são 5 aspectos de Ruach, ou Ruach de Zeraipim. A questão é que todos são chamados de Ruach, que também é o mesmo dos 5 aspectos da Nefesh de Nukva, e todos são chamados de Nefesh de Atzilut. Os 3 mundos inferiores também seguem dessa mesma maneira. Cada um deles é dividido em 5. Ainda cada mundo, no total, corresponde a apenas uma das faces de Atzilut. Assim, então, encontramos todas as semelhanças, da maneira que as Neshamot, que saem do reino de Beriá, são chamados de Yeridá de Beriá. Todos esses 5 aspectos são todos Partsuf de Beriá, e todos são chamados de general da Neshama e Beriá, como foi falado antes. Todas as almas das 5 faces de Asiá, todas estão divididas em Yeridá, Hayá, Neshama, Ruach e Nefesh. Todos são chamados o general da Nefesh de Asiá. Agora, então todos os aspectos de todas as almas foram incluídas em Adam Harishon. Todo esse complexo de almas e de mundos estavam dentro de Adam Harishon. No nível Pshat, no nível literal, entendemos ser então o homem pó e sangue. Como podemos entender o homem pó e sangue? Temos o pó de todo o universo e de todos os ingredientes da Terra. Adentraremos esse assunto, principalmente sobre o DNA de Adão, aonde rege todos os elementos químicos e atômicos da Terra. E todos esses elementos são classificados e numerados e contêm todos os nomes sagrados, principalmente o tetagrama, a roupa que reveste o nome sagrado de Hakadosh Baruch Hu, dentro do nome de Adam Harishon, dentro do DNA humano. Ou seja, todo esse aspecto de mundos e de universos dentro de Adam Harishon. Adam, então, sendo um corpo espiritual aqui no início. Adam, então, sendo composto de 248 órgãos interconectados por 365 tendões. Esse também era o padrão das almas. As almas também têm esse mesmo padrão dentro do homem. Cada parte poderia ser dividida da mesma maneira. Por exemplo, a parte de Yeridá de Atzilut é dividida também em 613 órgãos. E temos 613 mitzvot, comandos da Torá. E esses são 613 órgãos e tendões. Cada órgão é, portanto, referido como uma fonte primária, como sendo Hayá, Neshama e Ruach, Nefesh e Atzilut. Cada um destes é dividido por 613 fontes,
Ou seja, cada parte da alma, ela contém 613 fontes da onde elas surgiram, as quais são chamadas de general, da Neshama de Briá. Este mesmo padrão é seguido por Yetzirah e Asiá. Também é possível subdividir cada um dos 613 aspectos, ou seja, essa subdivisão foi causada pelo pecado de Adão Harishon e o resto da criação. Para entender tudo isso, é necessário para que eu explique essa relação a esse aspecto. A partir disso, você entenderá toda a aula. Começaremos então com Nukva de Asiá. Agora ela é composta de 613 órgãos e tendões dentro de Adão Harishon. Estes 613 são referidos como fontes primárias. Para menos do que esse número, não serão encontrados mais nada. Cada uma dessas fontes tem menos que 613 faíscas. Cada uma dessas faíscas é uma alma individual. Essas são, portanto, referidas como sendo as 613 faíscas primárias. Agora, devido ao pecado, todas essas faíscas foram manchadas. Então foi necessário para que todas essas fontes fossem divididas por números ainda bem maiores. Mas agora, cada uma dessas 613 fontes primárias foram todas divididas. Não são mais 600 mil fontes secundárias, agora são primárias. Mas o que é isso? Não seria menos do que isso, e também não seria mais do que isso. Ou seja, é necessário que cada fonte primária fosse dividida por igual, por medida, como uma fonte vizinha. Pois tudo depende do nível do defeito. Existem aquelas fontes primárias que foi subdividido em 1000 fontes secundárias. Em 1000 fontes secundárias, existem aqueles que subdividem em apenas 100. Com tudo isso, todas as 613 fontes primárias juntas não puderam se dividir mais do que 600 mil fontes secundárias. Isso também foi o que aconteceu com as 613 sparks primárias dentro de cada uma destas 613 fontes primárias, pois cada centelha se dividiu em muitas faíscas. Ainda existe aquelas faíscas primárias que subdividiram também em 1000 faíscas secundárias, e há aquelas que subdividiria em apenas 100. No entanto, essas 613 faíscas primárias juntas não poderiam subdividir mais de 600 mil faíscas secundárias. No princípio havia apenas uma alma, que era o pai de todos, que foi Adão Harishon, que incluiu tudo dentro de si mesmo. Depois todos foram incluídos dentro dos 3 patriarcas, como Avraham, Yitzhak e Yaakov. Depois disso, todos foram incluídos dentro dos 12 filhos de Yaakov. Ou seja, todas essas fagulhas foram divididas para as 12 tribos de Israel. Depois disso, todos foram incluídos dentro das 70 almas que desceram à terra do Egito de Yaakov. Depois disso, 70 se dividiram em 600 faíscas primárias. Assim foi com toda a fonte dos 613 primários, e eles se tornaram partes fim, completos, cada um contendo 613, que foram divididos em 600 mil faíscas secundárias. Agora Adão incluiu dentro de si todas estas 613 fontes primárias que estavam no rosto completo de Nukva de Asiá. Agora o ombro esquerdo de Adão é uma grande fonte, que é o próprio Partsuf completo, que foi subdividido em 70 fontes secundárias. Essas 70 fontes têm dentro de si todos os 613 órgãos e tendões que estão dentro desse Partsuf. Estas 70 fontes secundárias, por sua vez,
subdivide em 600 mil faíscas secundárias. Esta grande fonte também está o nome de Caim, o filho de Adão, que incluiu os 70 dos 600 mil. Ele, Caim, é feito da imagem de Adão Harishon. Assim, dentro dessa grande fonte, existem 3 pais, compostos por 12 tribos, que estão 70 almas, que finalmente subdividem em 600 mil faíscas secundárias. Isso está escrito no Shar HaGimgulim 11. O Arizal traz esses exemplos, essa forma dramática de se entender toda essa parte desses mundos, que as faíscas que estava dentro de Adão Harishon. Bom, este é um dos tópicos também que entraremos na discussão dessa aula, o caminho da reencarnação. Falaremos na próxima aula sobre a geração do dilúvio e da geração da Torre de Babel. O santo abençoado seja ele, enviou o seu esplendor espiritual sobre 600 mil almas sagradas. São fontes de almas em todas as gerações, que veio após a geração do dilúvio. E perverteu-se tanto que Hashem não teve escolha, senão destruir todos eles naquela época. Bom, este tema estarei trazendo nessa próxima aula, nessa noite de domingo. Eu convido cada um de vocês a estar junto com a gente para podermos falar sobre essa reencarnação. Trouxemos os tópicos aqui sobre as fagulhas, de como elas foram divididas, cada faísca, os mundos onde cada fagulha tem sua fonte primária e secundária. Para você que está assistindo, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, faz o seu comentário. Aguardo todos vocês. Agora, nessa próxima aula, na nossa segunda aula sobre reencarnações, teremos vários tópicos, várias aulas sobre esse assunto. E algumas dessas aulas estarão disponíveis apenas para os membros. Eu convido você a fazer parte também da nossa família Beit Harizal no Telegram. No entanto, eu quero falar sobre essas 600 mil almas que saíram da mesma fonte. E eu quero explicar para vocês cada fagulha dessas 600 mil almas que foram divididas, que foram espalhadas pelo mundo. E muito provavelmente, ainda nos dias atuais, temos partes dessas fagulhas espalhadas pelo mundo. Acredito que uma delas possa ser você. E convido então cada um de vocês a participar com a gente nessa próxima aula. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Aguardo todos vocês na nossa segunda aula agora. Shalom a todos. Lehitraot. E tudo de bom. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kiddushenu b'tzvotav v'tzivenu kol haTorah. Amém e amém. Shalom.